Olá, boa tarde a todos. O meu comentário agora, depois dos vídeos anteriores, esse aqui é o posterior, não preciso explicar, é óbvio, é claro, ou então claro. Bom, eu queria falar de um assunto que eu acabei que não falei no vídeo passado, eu acabei falando da inteligência artificial, né, dos cuidados, né, do lado positivo, do lado negativo, né, das coisas boas ou das coisas ruins que acabam ocorrendo, né, por uso de material muito novo, muito revolucionário e que deve ter o devido cuidado. Mas o que eu estou querendo falar, que gostaria de ter falado no outro vídeo e acabei ficando focado na tal inteligência artificial, mudando os polos de assunto 360 graus. Eu queria falar das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Nós estamos vivendo uma época, além da inteligência artificial, de modismos, de ismos, vários ismos, né? Uma situação mundial, né? Uma situação mundial em relação, vamos lá, faixa de Gaza, que é uma coisa lamentável, né? E que gerou consequências até absurdas, cada um tem uma opinião precisa ou opinião peculiar. No meu caso, vou colocar como observação de natureza, não vou dizer peculiar, mas como eu observo isso. Está horrível a situação lá, está péssima, gente passando fome, miséria, como outros dizem que está mentindo, outros dizem que está certo, que é verdade. O outro está querendo provar que está certo o que ele está fazendo, que como o Hamas está mentindo, está criando vídeos, filmes de miséria e desgraça, que o que está acontecendo na realidade é outro. Para começar, nós não estamos lá para saber qual é a verdade, porque tem tanta coisa, mentira em cima de verdade, verdade em cima de mentira, que às vezes a gente tem que saber é fato ou estamos sendo iludidos? Qual é a realidade? Se a realidade for a fome, realmente é uma coisa impressionante. O que motivou essa fome foi em 2023, né, se não me engano, aquele ataque em cima de uma rave, do final de rave, né, pegando israelenses, pessoas de várias partes do mundo, inclusive teve até brasileiro também, estrangeiros, um número enorme, né, pessoal descendo de paraquedas com aquela espécie de ventilador, né, aquela hélice grande, né, que é uma espécie de dirigível, os caras descendo de metralhadora, cercando, metralhando, fuzilando, quer dizer, esses boçais, né, esses animais, esses caras covardes, geraram isso. Em consequência disso, né, vamos dizer, de 50 ou 30, que parece que ainda estão como reféns, outros, a maioria já foi liberada, graças a Deus. E a consequência de, vamos dizer, 40, 30, 50, pelo menos 20 ou 25 estão vivos, que é o que passa na imprensa, né? A imprensa que a gente fala para a imprensa, nas reportagens televisivas, né? No canal aberto, canal fechado, né? Nas reportagens que passa. Então, a motivação foi essa, que gerou realmente, Israel está fazendo uma coisa horrorosa, se for verdade, está fazendo uma coisa horrorosa, né? Não está tendo capacidade, competência, tem tecnologia para tentar chegar lá nele. Pô, eles são muito inteligentes a ponto de perder o controle e sair fazendo quase que, sabe, levando as pessoas à miséria. Estão falando muito de genocídio, né? Genocídio pode vir de várias partes, mas é difícil dizer genocídio, porque é uma forma de genocídio fazer a pessoa sofrer, passar fome e morrer, ou bombardear locais mais de civis do que de terroristas. Porque o terrorista é igual ao traficante, daqui é o miliciano. Ele usa a própria população que mora nas favelas, não vou ficar usando comunidade não, comunidade de favelas, em que os moradores, que são pessoas trabalhadoras, sofridas, são pessoas com salário absurdo, porque a sociedade paga mal, por isso que esse país tem essa desigualdade imunda, que chega a ter discriminação de preto, pobre e tal, de preconceito, que a própria sociedade que paga mal, que não sabe pagar bem, fica iludindo as pessoas, botando anúncios, você pode comprar isso e tal, para manter
a escravidão a um nível psicológico. Desculpa, agora me ocorreu isso agora. Né? Me ocorreu isso agora. Né? Esse raciocínio, esse pensamento me veio agora, caiu de paraquedas aqui na minha cabeça. Nós temos igualdade social por causa da nossa sociedade hipócrita e medíocre. Nós temos uma sociedade, desculpa, mas é uma sociedade muito... Fica lá mostrando ostentação, carro, sexo, tesão. Não, esse egotismo é artístico. Não é artístico, é tesão. É vontade de trepar. É para levar mesmo ao sexo, entendeu? Não vem com essas conversinhas, não. Agora, desculpa, eu saio um pouco do meu foco, porque a motivação de todas essas coisas, né? Então, da mesma forma que como eu estava dizendo, o traficante é covarde, né? O miliciano é covarde, eles usam as pessoas, as pobres pessoas que trabalham, que dão um duro para ter um mínimo de dignidade e integridade, como escudos. Algumas até, infelizmente, algumas delas até apoiam esses caras. Outras se sentem obrigadas, se sentem coagidas, ou ficam constrangidas. E muitas não querem esses caras como vizinhos. São várias circunstâncias e situações. O mesmo é o terrorista. Ele está no meio das pessoas e coage o povo lá. Então, se esse Hamas, essa merda de Hamas, esses bostas, não tivessem feito isso, essa covardia, essas coisas não teriam acontecido. Não é? Vamos concordar, cá para nós. Ao invés de ficar, porque o cara é genocida, é nazista, não é nazista, como se diz, antissemita, etc e tal, um monte de assuntos, para confundir, distorcer e tirar, acho que, a consciência humana da realidade. Eu abomino, sim, o ataque desses terroristas, como abomino também o que Israel está fazendo com eles, se for verdade. E se o cara diz que está levando alimentos, ele está tentando provar, você vê vídeos mostrando alimentos, vê outros vídeos, pessoas morrendo de fome. Então fica difícil saber qual é a realidade, né, desse absurdo que nós estamos assistindo aí. E outra a do o Donald Trump. O cara é muito louco, meu irmão. O cara é muito louco. Teve gente que votou nele. Outro louco é o Bolsonaro. A gente tem um monte de louco, cara. Um monte de louco. Né, o Trump, num outro vídeo que eu passei anteriormente, ele, né, naquela guerra de Israel com o Irã, né, perguntar, os Estados Unidos vai se envolver? Eu disse, não, vou dar resposta daqui a 1 ou 2 semanas, eu não estou apoiando lado nenhum. Cara, em 2 dias, em 48 horas, ele bombardeou as bases onde estava fazendo enriquecimento de urânio, eram 4, de repente até mais, até o poder bélico. Acho que ele ferrou com o Irã. Aí o Irã, não, nós estamos parando. Parou a guerra, não, eles ficaram com o cu na mão. O iraniano está com o cu na mão, está impotente. Por isso que parou a guerra, porque está impotente, custa dinheiro. Sabe, fazer bomba atômica custa dinheiro. Armas, tudo que é para matar, estraçalhar o ser humano, custa a porra do maldito dinheiro, de investimento. Deixou o iraniano fifio a foco, fudido, ferrado. O iraniano não pode fazer nada. Né? Foi um ataque surpresa com aqueles Phantom de última geração, os fantasmas que ficam invisíveis ao radar, e porra, arrasou o poderio bélico iraniano. Né? Essas guerras são as coisas mais absurdas do ser humano. Estamos no século XXI, já tivemos um monte de história de guerra lá atrás, genocídio, mortes, sabe, carnificina humana, e o ser humano não aprende. Né? Tem a guerra da Ucrânia, continua rolando, e continuando o Trump. O Trump ele é amigão, gente, pelo amor de Deus, o cara é assim com o Putin. Vocês não lembram, na primeira campanha tal, teve assim um certo envolvimento suspeito, em que fica quase que claro que o Putin ajudou ele a se eleger. A Hillary Clinton tinha tudo para ganhar. Eu mesmo seria muito mais favorável a Hillary Clinton, em memória do Bill Clinton, que teve coisas positivíssimas demais para o país, sabe? As condições humanas, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano. E o Trump ganhou.
E aí, você vê, o cara, sei lá, ele pode ser um bom sujeito também, mas um cara bem piroca das ideias também, né? E essa história da Ucrânia, ele está dizendo que vai intervir e tal, mas está deixando o barco rolar, o cara está empurrando com a barriga, está ganhando tempo. Vocês acham? Você viu? Trump vai se reunir com Putin. Antes, até o repórter falou, uma das questões que o Trump vai falar para o Volodymyr Zelensky é tipo, entrega aquele pedaço ali da Ucrânia, vamos negociar, entrega. O cara não quer entregar. Já vi em algumas reportagens, a própria população não quer que entregue pedaço da Ucrânia, porque daqui a pouco vai entregar o resto todo. Não quer ficar com o país dividido, quer o país inteiro. Eles não têm nós temos a nossa Constituição. Eles têm a Constituição deles, eles têm o direito de ser felizes, têm a liberdade deles. Ou de repente, vamos dizer aqui, bota aqui um outro presidente, por exemplo, Maduro, de repente é dono, ganha esse pedaço aqui vira Venezuela. Deus me livre, cara. Né? Você não vai concordar uma outra pessoa, de repente, uma outra Constituição, ou zero Constituição. Então, quer dizer, a premissa seria essa. E é óbvio que o cara não ia, como se diz, não ia aceitar. E a primeira reunião lá nos Estados Unidos, vocês não estão lembrados? O Zelensky foi humilhado, cara. O cara foi lá para acertar e teve que se retirar do país. Acho que ele foi até convidado a se retirar. Acho que ele ficou tão constrangido que ele mesmo, por ter dignidade e integridade própria, ele mesmo saiu, cara. Agora já está conversando com o Trump, já estão batendo papo, Trump conversou com o Putin. Aí quando foi ter a reunião do Putin lá no Alasca, o que aconteceu? Não resolveu nada. Vocês são idiotas, vocês são muito tolos, são muito ingênuos. Ó, sociedade de merda ingênua, cara. Como o ser humano é ingênuo, cara? Como é que pode? Eu vou estar aqui. Porra, cara. Você está com a cabeça em cima do pescoço, os pés no chão, você está acordado. Pô, gente, vamos cair na real, cara. Isso é quase conversa para boi dormir. Enquanto não está resolvendo, hoje é sábado. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, se é hoje, se é amanhã, ou se é depois da manhã, mas esse vídeo vai para o YouTube. Espero que vocês deem o seu joinha, ou legal, né, o like. E quem não é inscrito, se inscreva, né, no canal desse maluquete aqui, Marco Pazini, na luz da consciência. Mas aí, continuando. Quer dizer, é um assunto que você está vendo, está sendo procrastinado, está sendo empurrado com a barriga. Enquanto isso, o cara está lá bombardeando a Ucrânia. Está descendo nisso, toda hora se liga a televisão, está mais intensificado. Ao invés de ter um cessar-fogo, conforme foi prometido, e não foi cumprido, por isso que eu estou dizendo, acorda. Tem muito otário que acredita que, ou ele está querendo alguma coisa da Ucrânia, já estão até disponibilizando minérios lá para o americano para poder pagar o que o americano manda para lá, porque custa dinheiro, como eu falei, né? Custa dinheiro. Quando eu vejo assim, as pessoas dizem que é coração, não, para mim isso é ofensivo, isso é dinheiro. Vocês parem de fazer isso, porque olha só, parece um coraçãozinho, pode parecer um coraçãozinho, mas quando você fala de dinheiro, você faz isso. Então não envie isso não, porque eu acho isso uma putaria, uma sacanagem, não tem nada de modernismo e não tem nada de coraçãozinho nessa bosta aí não, entendeu? Desculpa, dando uma de Olavo de Carvalho, eu fico às vezes indignado com muitas coisas, né? E passo alguma coisa assim para relevar. Então, infelizmente, esse negócio da guerra da Ucrânia está longe de acabar. O cara está ganhando tempo, está dizendo que está pressionando o Putin, né? Ele não está pressionando porra nenhuma. Você vê o Putin, você vê a cara de alegria, de amizade ou de risada, tá? Ele está dando risada na cara dos otários, dos ingênuos. Está rindo da sua cara, se você for ingênuo. Lógico, não estou querendo ofender meu público, não. Mas quem assiste esse vídeo e acredita nessas besteiradas todas, não, porque está acontecendo, vai ver. Cara, pode ser que aconteça sim, mas, vamos cair na real. Ele não está com o mínimo saco de tentar aproximar. Ele está recebendo só para fazer imagem boa, porque teve repercussão mal, só para ele ter curtida, para ele ficar na alta da opinião pública mundial. Não é só mundial, porque o troço passa por um todo. Não é uma coisa, o presidente do Brasil, ele nunca foi, ele até está querendo se meter, mas nunca foi. Está tentando se meter.
Não, nesse agora, essa politicagem toda aí do áudio do fulano de tal, eu olho, eu vou falar a verdade, não gosto nem do presidente atual e nem do louco que não gosto. Cheguei a votar no louco, pode admitir que sim. Mas não, porque sabe, as pessoas estão perdendo a noção. Olha, as polaridades ali, aqui, esquerda, vai, enfia a esquerda e direita no cu, no rabo, cara. Pensa, seja centrado. Olha para a realidade, se você tiver que bater aqui, você vai bater aqui, isso aqui não é nem esquerda nem direita, isso é batido ao som, tá vendo? É isso, não tem lado algum, eu acho uma babaquice isso, eu já li, já pensei, já me iludi com isso, já viajei na maionese, já fumei um baseado naquela época em que acreditava, sabe? Quando era descaralhado naquela época, mas um dia a gente amadurece, né? Um dia a gente cresce, a gente tem os pés no chão. Outra situação aí do Trumpinho Birueta. O Trumpinho, esse cara é uma comédia. Só de ver. O cara mandou navio lá para Venezuela, dando 50 milhões de dólares. Se alguém puder pagar minha passagem, eu vou lá, estou precisando de dinheiro, estou na maior merda financeira, estou falido há 6 anos, estou precisando de dinheiro, vocês me deem a passagem que eu vou lá, estou precisando de 50 milhões de dólares, pagar todas as dívidas e ter dinheiro para o resto da vida. Não, brincadeira, gente. Mas você vê esse negócio, botou navio lá, botou navio ali no mar da Venezuela. Vamos ver quais são outras coisas como que isso se vai progredir ou se vai retroagir, que aí não dá para ter ideia nenhuma, mas das outras coisas dá para ter uma ideia. O Trump é um cara muito louco, é um cara confiável e não confiável, principalmente não confiável, tá? É um cara louco que pode ser perigoso. A outra situação lá de Washington, ele botou a Força Nacional na cidade de Washington, dizendo que a violência tinha aumentado. Aí você vê nas filmagens, nas reportagens, que não está tendo violência, não está tendo ataque social, etc. E está lá esforço para proteger contra um ataque que não existe, segundo as informações, eu vou dizer, da imprensa. Quando a gente fala imprensa é jornal, né? É impresso, derivado de impresso. Os repórteres, as reportagens, quando eu falo imprensa é isso, eu estou querendo falar de reportagem televisiva e digital, né? Mas, por um lado, você vê que ele colocou aquilo ali, de repente não é porque está acontecendo, de repente para proteger ele mesmo de alguma coisa, cara. De repente o cara pode estar paranoico. Eu tive uma outra ideia que eu queria colocar aqui no vídeo, que eu estava pensando muito, mas agora neste momento está me faltando. Porque que ele colocou a Força Nacional na cidade de Washington e que foi condenado pelo governador, dizendo que não havia necessidade, condenado na forma de dizer, para que botar? Não tem necessidade, não vai botar, isso custa dinheiro. A prefeita de Washington se opõe veementemente a isso também, né? Será que ele... Qual medo? Agora me deu um branco, porque eu queria colocar, de repente, uma coisa que poderia, não ser o advogado do diabo dele, que poderia ter motivado essa ação. Mas quando eu lembrar, eu vou falar no próximo vídeo, talvez no short ou no outro vídeo, essa situação de botar Força Nacional, né, em Washington, né, parece que está, né, tipo esse exército, né, esse exército que ele colocou aí dentro da cidade de Washington. Mas vamos ficando por aqui, e como dizia o Regis Tadeu, o vídeo é meu, eu falo o que quero e posto o que quero, mas lógico, com reserva de cuidados. Então a todos, paz profunda, e como diz, eu vejo também nos vídeos da Lúcia Veríssimo, que eu também admiro muito, namastê. Que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Bye, bye, até a próxima. Tick, tick, tick.